Olá, bem-vindos ao segundo vídeo do Desafio de Leituras com o livro Oliver Twist. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2, então sem mais demora, vamos para o vídeo! O segundo capítulo do livro mostra o que aconteceu nos meses após o nascimento de Oliver Twist. Como já vimos no capítulo 1, sua mãe veio de algum lugar desconhecido e foi recebida em um tipo de instituição chamada workhouse. Nesses lugares, pessoas consideradas indigentes, sem lugar para morar, também idosos, órfãos e famílias bem pobres eram abrigados, alimentados e ali mesmo trabalhavam. Em um desses locais, Oliver nasceu e logo sua mãe faleceu. Como as workhouses eram dirigidas pela paróquia da região, ou seja, uma liderança religiosa local, esses representantes procuravam uma mulher que pudesse amamentar o bebê Oliver ali na instituição, mas nenhuma delas pôde ajudar. A solução das lideranças foi enviar o garoto para um tipo de orfanato a poucos quilômetros dali, onde ele iria conviver com algumas dezenas de outros meninos. Neste novo lugar, conhecemos a nova personagem da história, a Sra. Mann. Esta mulher já era idosa e recebia uma espécie de salário da paróquia para cuidar da criançada, mas ela tinha outros planos para esse dinheiro. Do pouco que era enviado para os gastos com os órfãos, a Sra. Mann ficava com a maior parte, e o que sobrasse era o que ela usava para alimentar e tratar dos internos do lugar. A forma do autor do livro descrever os maus tratos envolvidos nessas instituições tem um detalhe bem marcante, já visto no primeiro capítulo, o uso da ironia, especialmente quando ele conta como era o dia a dia do orfanato. Nós percebemos a forma um pouco cômica dele falar de várias tragédias, como crianças adoecendo por falta de comida, doenças por causa do frio, por causa da negligência da responsável pelo orfanato, ao deixar que crianças ficassem fracas ao ponto de desmaiar perto do fogo, além de acidentes com arrumação de camas, e em todos os casos houve acidentes fatais. Essa forma irônica do autor falar ajuda a deixar a leitura um pouco mais leve, com tantas tragédias que ele comenta. E ao mesmo tempo, desde o início do livro, percebemos que ele faz uma crítica ao sistema de cuidados aos necessitados que existia na Inglaterra do século XIX. Esse sistema, apesar de oferecer assistência a pessoas com poucas condições de se sustentarem, foi considerado bem polêmico, a ponto de receber várias alfinetadas do autor ao longo do texto. Pois bem, Oliver Twist consegue viver, ou melhor, sobreviver, nesse orfanato por alguns anos, e se torna um menino magro, pequeno e pálido. No dia do aniversário de 9 anos de Oliver, em vez de receber um bolo e uma festa, ele e outros dois garotos receberam uma baita surra e estavam passando um tempo trancafiados no porão onde era guardado o carvão da casa. O motivo é que eles disseram algo intolerável naquele lugar, falaram que estavam com fome. Então, a verdadeira surpresa de aniversário de Oliver chega em forma de um homem grande e que gosta de ser elogiado, apesar de não merecer. O Sr. Bumble havia chegado ao orfanato. Esse homem era um bedel, um tipo de encarregado da paróquia. Depois de uma cena curiosa em que a Sra. Mann reage à visita como se ele fosse um verdadeiro santo, e ela mesma se comporta como se fosse uma verdadeira mulher piedosa, o que aliás é o trecho mais cômico do livro até aqui, o Sr. Bumble revela que veio buscar Oliver para morar na workhouse. Ele também conta que apesar dos esforços das autoridades da paróquia, ninguém descobriu quem era o pai do garoto nem qual era a origem de sua mãe. O bedel leva Oliver Twist para longe daquele lugar cheio de sofrimentos, para outro lugar cheio de sofrimentos, ou seja, a workhouse. Ali, antes de tudo, o menino é apresentado à diretoria da instituição. Nesta parte do capítulo, nós percebemos como Oliver percebe o mundo com uma visão bem ingênua e obviamente infantil. Também observamos a disciplina exageradamente rígida que alguns adultos aplicavam sobre as crianças naquele lugar e naquela época. Para incentivar o menino a seguir ao encontro dos membros da diretoria, o Sr. Bumble bate em Oliver com sua bengala diversas vezes, fazendo o menino chorar e ficar assustado. Ao se deparar com a diretoria, formada por vários cavaleiros bem alimentados e de elite, Oliver fica ainda mais intimidado, além de ter que responder a várias perguntas. Finalmente, o líder daquela reunião explica ao garoto que, agora, ele iria receber educação e iria aprender um ofício, um trabalho. Também, Oliver iria conviver com os órfãos que moravam na workhouse. Uma coisa não havia mudado em comparação com o antigo orfanato: a falta de comida. A quantidade de alimento era regrada e cada um pegava uma tigelinha de mingau. Depois de 3 meses, o estado dos meninos era tão crítico que eles decidiram que fariam um sorteio e que o sorteado deveria pedir mais mingau na hora da alimentação. Quem foi o sorteado? Tinha que ser Oliver Twist. Então, depois de pegar a fila do mingau e terminar sua refeição, Oliver, apavorado, torna-se levantar da mesa e segue até o homem que serve a comida. Todos os garotos observam cheios de temor, até que Oliver diz: "Por favor, senhor, eu quero mais." O homem fica até pálido com esse pedido e pede que o garoto repita. Nesse momento, a crítica ao sistema de assistência aos pobres volta com força, pois fica claro que o pedido de Oliver foi considerado uma forma de rebelião e ingratidão. Por isso, depois de bater na cabeça do menino com uma concha e servir mingau, o homem relata o acontecimento ao Sr. Bumble. Este segue apressadamente para a reunião da diretoria e diz ao líder da reunião: "Sr. Limbkins, me perdoe, senhor. Oliver Twist pediu mais." Todos ficam horrorizados com o pedido do garoto, como se fosse um ato de grande rebeldia. E como eles achavam que essa era uma afronta à caridade oferecida àquele órfão, decidiram castigar o garoto colocando ele no confinamento. Esse pessoal levou a situação tão a sério e com uma punição tão desproporcional que no dia seguinte eles ofereceram uma recompensa a qualquer pessoa que levasse Oliver Twist para servir de aprendiz para qualquer tipo de ofício ou trabalho. E assim, terminamos o segundo capítulo do livro, cheio de ironia e brutalidade. Quer saber como será o destino de Oliver Twist no próximo capítulo? Então não deixe para depois. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai receber o aviso quando o próximo vídeo sair do forno. E lembrando, para acompanhar o desafio de leituras aí da sua casa, basta clicar no link no comentário fixado abaixo deste vídeo e adquirir o seu livro. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, hein?